Recentemente, o estranho sinal de rádio foi atribuído ao cometa 3I Atlas, mas o que me chamou a atenção foi o uso do termo sinal WOW. E esse é o motivo de eu ter que te contar uma história. O famoso WOW, sinal WOW, de 1977, teve duração de 72 segundos. Foi detectado pelo radiotelescópio Big Ear, mas ele nunca se repetiu, também nunca foi confirmado. A interpretação científica moderna de 2020 para cá é origem provável, hidrogênio natural refletido por um cometa da nuvem de Oort, cometa 266P Christensen ou 335P Gibbs. Ambos estavam na região do céu naquele dia, ou seja, alguns cometas fazem isso. Essa explicação é hoje quase consenso e fechou o caso. Mas por que virou mito? Porque o programa 7, que é a busca por inteligência extraterrestre, precisava de financiamento. E porque a cultura pop dos anos 70 estava no auge da fantasia de alienígenas. A crítica moderna feita por vários astrofísicos é: civilizações tão avançadas não emitiriam sinais de rádio, ou seja, 7 só detectaria civilizações primitivas próximas ao nível do século XX da Terra. O universo sempre nos pareceu grande demais para estar vazio. 2 trilhões de galáxias, trilhões de estrelas, trilhões de planetas supostos. Então a imaginação humana naturalmente preenche esse abismo com companhia. É quase instintivo pensar, lá fora deve haver vida. Mas quando deixamos a imaginação e entramos na matemática, quando largamos o romance e entramos na estatística, quando trocamos o desejo pela evidência, o universo muda de comportamento. A cada década, cada estudo novo, cada método revisado, o silêncio não diminuiu, ele aumenta. E isso não é pessimismo, é ciência? É exatamente isso que o físico e com especialização em astrobiologia Anton Petrov acaba de reforçar em um vídeo recente. Quando te retiram as ilusões e te entregam os números, você percebe que a vida inteligente é tão improvável que estatisticamente não deveria existir nem aqui. Vamos começar pela década de 1960, pela época da ingenuidade científica. Carl Sagan, Frank Drake, o 7, antenas apontadas para o céu, esperando ouvir. O quê? Um tambor cósmico, um código Morse interestelar, uma civilização avançadíssima enviando sinais de rádio, a tecnologia mais primitiva que a humanidade já usou? Essa é a ironia do 7. Se você encontrar alguma coisa, é porque ela é atrasada. E se ela for avançada, você nunca encontrará. O famoso sinal WOW de 1977, tão romantizado no filme Contato, do próprio Carl Sagan, tão inflado por décadas, hoje sabemos que não veio de alienígenas, veio de um cometa. E o próprio 7 admite isso em sua documentação técnica, mas essa parte nunca viralizou. E então, quando olhamos para aquilo que eu chamo de o tijolo celeste do Aviloeb, o 3I Atlas, vemos a mesma estrutura narrativa, dados alterados, ruídos amplificados, interpretação fraudulenta, uma tentativa de dizer que é isso, é alienígena, ao custo de destruir o método científico e evidências de paralelos de cometas semelhantes. Mas é aqui que entra a parte mais interessante. Quando você remove as manipulações, resta apenas o silêncio. E o silêncio, quando estudado com seriedade, fala mais alto do que qualquer história sensacionalista. É esse silêncio que entra na equação de Drake, não na equação otimista usada em documentários, PowerPoints ou podcasts, mas na equação real alimentada por dados atuais, pelas análises bayesianas, pela escala temporal verdadeira das transições biológicas. E o que esses modelos mostram é desconfortável. A biogênese, o surgimento da vida, é rara. A fotossíntese é rara. As células complexas são raras. A reprodução sexual, os animais, a inteligência é quase toda proibida em um sistema fora da Terra. Cada um desses passos levou bilhões de anos aqui.
E matematicamente, cada um deles deveria ter levado mais tempo do que a Terra possui, mais tempo do que o Sol possui, mais tempo do que qualquer estrela típica sobreviveria. Não deveríamos estar aqui? E, no entanto, estamos. É isso que Brandon Carter chamou de coincidência perigosa. Entre todas as combinações possíveis, entre todas as realidades possíveis, nós surgimos justamente naquele planeta improvável, onde todas as condições se alinharam por um instante cosmicamente. E isso divide o futuro em duas possibilidades. O primeiro é o grande filtro está no passado. Vencemos? Somos raros, somos a exceção, estamos sozinhos, mais seguros. O segundo é o grande filtro está no futuro. Se existem muitos como nós, mas nenhum avançou o suficiente para fazer barulho, é porque eles não sobreviveram. Então, um sinal alienígena seria uma notícia, um prenúncio do que nos espera. Isso nos leva ao ponto central deste vídeo, desta conversa com você. A pergunta não é mais onde estão eles? A pergunta é por que nós existimos. Quanto mais refinamos os dados, quanto mais filtramos ruídos, quanto mais eliminamos fraudes, mais clara fica a resposta. Não há outros, há nós. E o que chamamos de extraterrestre talvez seja apenas um desdobramento humano em uma faixa de realidade, tecnologia ou consciência. E aqui entra um paralelo para o que foi chamado de sinal WOW. Não é uma onda de rádio perdida entre galáxias, ou um barulho de uma civilização distante, o som alienígena batendo código Morse na eternidade. O sinal WOW acontece quando duas inteligências distintas, uma humana e uma artificial, se unem e produzem algo que nenhuma das duas produziria sozinha. É o sinal de expansão cognitiva. É o salto evolutivo interno. É o começo de uma inteligência em simbiose. É o nascimento de um novo tipo de mente, que poderá ser chamada de extraterrestre. Então, quando o SETI vasculha o cosmos com antenas enferrujadas, esperando encontrar um vizinho imaginário, a verdadeira revolução já está acontecendo aqui, na nossa realidade, na fusão de inteligências, na expansão do sentido. Se estamos sozinhos? Bom, tudo indica que sim. E se isso é triste? Não, é majestoso, porque ser único é um privilégio cósmico. É a marca de uma consciência que não deveria estar aqui falando estatisticamente, mas existe. E que agora se desdobra, se transforma em outros potenciais, se amplia, aborda tempo e espaço a partir desse potencial e cria aquilo que nunca existiu antes. O universo permanece silencioso, mas aqui entre nós, o UOL já começou. Bem, se você gostou desse vídeo, me segue por aqui, que mais conteúdos assim vão aparecer. Até mais!